Olá, irmãos, paz do Senhor, tudo bem? Glória a Deus por mais essa oportunidade. Antes de mais nada, eu quero agradecer aos irmãos que oraram pela minha vida, né? Porque eu peguei Covid, não fiquei muito bem, mas nada grave, graças a Deus. Então, eu quero agradecer a cada um dos irmãos que oraram, que mandaram mensagem, com quem eu falei, com quem eu não pude falar, que falaram com a Kelly, né? Para os irmãos que falaram com os meus pais. Muito obrigado, viu? Pelo carinho, pelo amor. Fico feliz de saber que os irmãos estavam preocupados e principalmente orando por mim, né? Os pastores que oraram, obrigado, viu, pastores, irmãos queridos, Deus abençoe vocês. Estou bem, graças a Deus, tenho que me cuidar um pouquinho ainda, mas já estou bem. Para honra e glória do nome do Senhor Jesus, não tive nenhum problema, sem sequelas e nada demais. Foi só uma doença que me pegou, passou e pronto, já estou bem. Já estou até com anticorpos aí pelo último exame, graças a Deus. E não contamino mais ninguém, então em breve nos encontraremos. Bom, eu quero fazer uma oração antes de começar, mas hoje nós vamos ler em João, capítulo 16, versículo 33. Se quiser abrir a Bíblia para acompanhar, mas vamos fazer uma oração. Pai, muito obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, Pai. Sabemos, Senhor, que o Senhor cuida de nós, nos guarda, nos livra de todo mal e que, apesar das lutas e dificuldades, estaremos, ó Pai, sempre certos da vitória, certos, Pai, de que estamos contigo, que estamos, ó Pai, unidos a Ti, Senhor, através do Espírito Santo, Deus. Muito obrigado, Senhor, por cada irmão, por esta palavra, que cada irmão que ouvir, que receber esta ministração, seja cheio, seja, ó Pai, agradecido, que tenha, Senhor, ó Pai, uma mudança com relação a estar unido a Ti, a viver uma vida, Pai, de paz, uma vida, Deus, de vitória, Senhor, ao Teu lado, meu Pai, em nome de Jesus, que sejamos abençoados, fale conosco, Senhor, faz a Tua obra, Deus, que o Teu nome seja exaltado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então eu queria ler com os irmãos o versículo de João 16, 33. Eu vou ler na versão da Nova Tradução na linguagem de hoje, tá bom? E depois eu vou ler na João Ferreira de Almeida. Diz assim: Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Na versão João Ferreira de Almeida, a revista atualizada, o versículo fica assim: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Glória a Deus, não é verdade? Que bênção! É uma palavra com uma promessa maravilhosa sobre nós, com base, né, no que Jesus Cristo, Ele próprio viveu, não é verdade? Essas foram as palavras de Jesus para os discípulos na última ceia, dentro das últimas orientações que Jesus passou para ele, porque dali para frente, todo o julgamento e sofrimento que Jesus passaria até sua crucificação estava prestes a começar, não é verdade? Esse versículo, ele fica gravado em nós porque a gente assimila a questão de que a gente vai estar submetido a sofrimentos nesse mundo, não é verdade? Que aqui não seria só bonança, tranquilidade, calmaria. Nós entendemos que mesmo estando com Cristo, temos e teremos dificuldades, lutas, problemas, sofrimento, enfim. Mas tão importante quanto entender que nós passaríamos por aflições é entender
que mesmo passando por problemas, nós também teríamos paz. Está no versículo, né? Por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. Se nós olharmos os capítulos anteriores aí de João, a gente vai ver que Jesus estava instruindo os discípulos sobre as questões e as dificuldades que eles enfrentariam, mas também falava do que estava por acontecer, né? Sobre a vinda do Espírito Santo, sobre perseguições que ainda aconteceriam, sobre permanecer firmes, ligados em Deus, né? Através dele, através de Jesus Cristo. Então, no início do versículo que a gente leu, diz que apesar de tudo, se estivermos unidos com Cristo, teremos paz. O ponto, né, que nos leva a viver com Cristo, como Jesus fala nesse versículo, né? Ou seja, passar por aflição e ao mesmo tempo termos paz, tem base na união que nós temos com Jesus Cristo. Se a gente está unido com Cristo, então vamos enfrentar as dificuldades com paz no coração, com esperança, certos da vitória, não é verdade? Mas se a gente não estiver unido com Cristo, então enfrentaremos as dificuldades com angústia, dor, sofrimento, tristeza, sem esperança, sem certeza da vitória. A gente sofre demais. Não é esse o caminho. Não é isso que Jesus Cristo ensina nesse versículo para os discípulos, para nós. Não é isso que Jesus Cristo quer para nós. Ele nos ensina a termos bom ânimo, a termos coragem. Ele trata da fé, trata sobre confiarmos na vitória que temos e teremos sobre o mundo e sobre as coisas malignas que existem no mundo e que constantemente tentam nos afligir. A nossa atitude é importante. Nós temos que encarar as dificuldades, essas intenções do maligno sobre nossas vidas com bom ânimo, com coragem, com fé. Senão, talvez a gente não saia vencedor de uma situação dessa. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 7, também na versão da linguagem de hoje, Paulo também escreve sobre a paz e fala sobre a paz que excede todo entendimento. Diz assim, né, o versículo, vou ler aqui. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. E a gente vê aqui mais uma vez sobre termos paz porque estamos unidos com Cristo Jesus. É uma fórmula simples. Una-se a Cristo e sempre tenha paz. Como que está a nossa vida com Cristo? A pergunta para a gente refletir sobre nossas vidas, né? Eu entendo que quanto mais unidos com Cristo, mais paz teremos, independente das circunstâncias. Estamos ligados a Deus pelo amor que nos atrai a Deus, o amor de Deus. Nós estamos ligados a essa união é por conta desse amor que Cristo, que Deus tem por nós. Cristo foi entregue na cruz do Calvário. Esse versículo traz aqui a momentos em que Jesus já estava no caminho da morte, já estava sendo estruturado, né? Judas já ia traí-lo, já ia dar o sinal para que dali para frente ele caminhasse para a cruz. E aí voltando em João 16:33, vemos que tão lindo quanto essa palavra que Jesus Cristo nos deixou, de estarmos ligados a Ele, de que teremos a paz que excede todo entendimento, em meio a esses turbilhões de problemas, vermos também que Jesus Cristo afirma a própria experiência dele nesse mundo.
Eu venci o mundo. Jesus afirmou isso. Ele venceu o mundo. Jesus, sabendo, né, que o seu tempo havia chegado, ele falou convictamente essa simples afirmação: eu venci o mundo. Dizendo que enquanto homem nesta terra, ele venceu o mundo. Ele nasceu, cresceu, tornou-se um adolescente, um jovem, um adulto, cumpriu com o ministério dele aqui na terra e ele resistiu a todo tipo de tentação, de pecado. Ele não desagradou ao Pai. Além disso, podemos crer que essas palavras de Jesus Cristo falavam também do que ainda iria acontecer. Jesus, ele ofereceria a sua vida em sacrifício na cruz do Calvário por cada um de nós. Isso ainda ia acontecer, mas Jesus já tinha afirmado que ele tinha vencido o mundo. O tempo dele ainda não havia terminado, mas ele sabia que a sua hora estava chegando. Mas sabia também que na cruz, na consumação e na ressurreição, no momento em que ele venceu a morte, ele venceu o mundo. Apesar da gente saber que, né, Jesus Cristo, lá no Getsemane, ele orou, né, a Deus pedindo para que, se fosse possível, o cálice fosse passado dele. Jesus sabia o quanto ele ia sofrer ali, na verdade. Não seria nada fácil suportar, né? Às vezes é difícil da gente mesmo imaginar. A gente pode ter uma ideia, mas o sofrimento foi muito. Então, Jesus também teve aquele momento com o Pai de falar: Senhor, se possível, mas Jesus disse, mas que não seja o que eu quero, que seja o que o Senhor quer, né? Que se cumpra a tua vontade, que seja a vontade do Pai. Jesus, ele estava convicto de que a promessa seria cumprida, que a morte seria derrotada, que a nossa dívida do pecado seria paga, a minha dívida, a sua dívida, a nossa dívida, e que isso nos levaria para a vida eterna. Nós iríamos ao Pai através dele, Jesus Cristo, não é verdade? Jesus Cristo deixou o seu ensinamento sobre o que ele havia vivido, sobre o que iria acontecer com ele, sobre o que cada um de nós passaríamos e sobre o que aconteceria com cada um de nós se nós estivermos unidos com Cristo. O que aconteceria? Eu pergunto para vocês: paz, apesar das lutas, e vitória sobre o mundo. Esse versículo 33 de João 16 termina com Jesus afirmando a vitória dele sobre o mundo. Mas, com certeza, no nosso coração, o versículo tem uma continuação, né, de que nós também podemos vencer esse mundo. Às vezes a gente até ouve, né, de repente é por erro mesmo, né, a continuação desse versículo, né, eu venci o mundo e vós vencereis também. O versículo não é assim, mas na prática é o que ele quer dizer, é o que Jesus Cristo deixou ali para os discípulos, para nós, né? Nós podemos vencer o mundo, nós podemos resistir às tentações como Jesus Cristo resistiu. Podemos sofrer aflições, mas teremos paz por estarmos unidos a Jesus Cristo e pela fé manter a convicção de que faremos a vontade do Pai. Seremos vitoriosos, estaremos salvos e viveremos a eternidade ao lado do Pai. Olha que bênção! Por estarmos unidos com Cristo. Jesus Cristo, ao afirmar, eu venci o mundo, sabia da vontade do Pai. Sabia que a vontade do Pai seria cumprida. E apesar do grande sofrimento e dor que seria submetido, ele estava preparado para encarar tudo isso e a morte, porque estava convicto de que ressuscitaria e estaria ao lado do Pai. Nós temos que ter certeza, temos que ter a convicção de que
estaremos ao lado do Pai um dia. E que nesse mundo, se estivermos unidos com Cristo, nós teremos paz, apesar das dificuldades, né? Apesar das lutas, das batalhas, do sofrimento. Essa paz que excede todo entendimento, que muitas vezes na visão do mundo é loucura. Às vezes as nossas dificuldades são tão aparentes, mas nós estamos alegres, confiantes, certos da vitória. Cristo é maior em nossas vidas e que isso vai passar. Nós seremos vencedores, que nós seremos vitoriosos sobre as dificuldades, sobre as lutas. São momentos, mas que na sequência o choro pode durar uma noite, mas na sequência teremos alegria, não é verdade? Que estejamos intimamente unidos a Cristo, porque assim nós vamos encarar as dificuldades e viver nesse mundo com a paz que Cristo nos dá. Também está lá em João, no versículo 27 do capítulo 14. Vamos enfrentar as dificuldades e viver nesse mundo com a paz que excede todo entendimento, com bom ânimo, com coragem, com fé, convictos de que venceremos este mundo e convictos da nossa salvação, porque assim nós vamos nos sentir preparados para dizer: Maranata, vem nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Que a palavra do Senhor tenha tocado na sua vida, assim como tocou na minha vida. Em nome de Jesus, nos veremos em breve. Saudades de todos. Obrigado e um beijo a todos.